Opa, aqui é o Joba, senhoras e senhores, está começando mais um JobaCast, esse podcast maravilhoso sobre empreendedorismo de baixo custo e alta lucratividade. E hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Vamos falar sobre vale a pena ou não fazer faculdade. Eu ia gravar um vídeo pro meu canal Joba, inclusive se você não é inscrito aqui no canal do JobaCast, se inscreva porque esse aqui não é o canal Joba, é um canal diferente. Eu ia gravar um vídeo para o canal Joba sobre esse assunto. E aí eu comecei a escrever o roteiro. E na medida que eu fui escrevendo, eu fui pensando: caramba, isso daqui vai dar bastante conteúdo. Eu não vou conseguir fazer isso aqui num vídeo curto, não vai dar certo. Eu não sei se esse é o vídeo ideal para o público aqui do canal, a galera que sabe marketing digital. E só se eu postar qualquer coisa diferente ninguém vê. Então vamos botar no JobaCast, porque no JobaCast a gente vai mais a fundo, a gente bate esse papo aqui. E eu tô totalmente torto aqui, né? Inclusive, estão me perguntando. Já falei pra se inscrever, né? Estão me perguntando direto, sempre que eu falo, se inscreva, porque aqui é o canal do JobaCast, não é o mesmo canal, é um canal diferente. Estão perguntando sempre, né, por que eu criei um canal diferente. Porque é uma coisa totalmente diferente. Tem o canal Joba, no posto os vídeos, quem se inscreveu lá tá esperando receber esse tipo de vídeo. E aí a ideia é eu ir avisando lá, é uma coisa que eu nunca tô fazendo. A ideia é eu ir avisando lá sobre o JobaCast e a galera vem de lá e se inscreve aqui. E também aviso por e-mail, aviso no meu Instagram. Enfim, são coisas totalmente diferentes, são propostas diferentes, como diria o meu amigo Wagner Miyazaki. São propostas diferentes. Não faz sentido colocar isso daqui lá no canal Joba, né? Quer dizer, até faria sentido, mas não sei, é uma coisa diferente. JobaCast é uma coisa diferente. Por isso que eu criei um novo canal, ia zoar todas as métricas do canal, ia ser uma confusão, inteira. Não faz sentido, é melhor começar, vai aos pouquinhos, vocês vão se inscrevendo aí. Lembrando que quando a gente chegar em 5 mil inscritos, vou fazer um JobaCast ao vivo. Joba, porque não tá na rua hoje, que tá frio e eu não queria ir pra rua. E aí eu vou ficar gravando pela casa, assim, agora. Eu vou escolher um canto e gravar. Eu ia gravar no quarto, mas a gente ainda precisa ter um pouco mais de intimidade antes disso. Enfim, aqui, ó, já falei o primeiro enfim. Vamos fazer um contador de enfins? Conta aí nos comentários quantos enfins eu vou falar até o final desse episódio. Eu tinha feito o roteiro e. Esqueci do meu retorno, né? Esqueci do meu retorno pra ver se eu tô. Se o áudio tá saindo direitinho, se não tem. Mas aqui dentro de casa eu vou ficar sem retorno mesmo. Vou ficar sem retorno. Continuando. Não falei a palavrinha. Eu tinha feito o roteiro. E aí, eu vou falar o que eu tinha falado no começo e vou começar a desenvolver. Porque qual é a minha ideia? Esse assunto de fazer faculdade ou não é um assunto muito polêmico, é uma coisa muito delicada e a maioria das pessoas trata isso de uma forma meio não vale a pena, vale a pena. Não é assim, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente, tem um monte de coisa que você tem que analisar para cada tipo de pessoa. E eu sempre gosto de fazer isso nos meus vídeos, sempre gosto de fazer isso aqui no JobaCast, que é dar todos os pontos, tentar olhar para o lado lógico, tentar ver quais são as opções para que você consiga tomar a decisão por conta própria. E aí, Joba, eu já decidi que eu não vou fazer. Joba, já decidi que eu vou fazer. Joba, não tenho essa dúvida. E aí, se você quiser continuar vendo aqui, a gente sempre bate aquele papo, sempre tem umas sacadas legais que a gente vai chegando nelas juntos aqui. Apesar de ser só eu falando. Enfim, droga, falei de novo. Eu tenho um caso bem diferente, que é o seguinte, eu passei 5 anos na faculdade e eu não me formei. Eu vou explicar por que isso aconteceu, tá? E depois eu passei agora um pouco mais de 5 anos empreendendo, trabalhando com marketing digital e eu quero traçar esse paralelo de qual foi essa diferença entre os 5 anos fazendo faculdade e os 5 anos no marketing digital. Esse enquadramento tá uma merda, né? Pra quem tá vendo em vídeo. Tá uma porcaria esse enquadramento. Mas eu fiz o máximo, eu queria mostrar a guitarra, o violão, eu queria mostrar a plaquinha. E ficou uma porcaria esse enquadramento. Mas não tem problema. Eu quero traçar esse paralelo entre o que aconteceu na minha vida depois de 5 anos trabalhando, fazendo faculdade, apesar de não ter me formado, e os 5 anos fazendo marketing digital. Basicamente, 5 anos na faculdade, só para dar uma introduzida, tá? Eu não me formei, eu não peguei o diploma, eu não uso nada que eu aprendi lá. Eu não uso nada do que eu aprendi lá. Não uso nada.
Eu fiz faculdade de Direito, se você me perguntar qualquer coisa de Direito, eu não faço a menor ideia, eu não lembro mais de nada, 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 nada. Eu nunca comprei um livro, eu era um péssimo aluno, assim, porque eu tava ali por obrigação. E no marketing digital, em 5 anos, para quem acompanha o canal, tudo mais, consegui ganhar alguns milhões, consegui alcançar a independência financeira, uma coisa foi um pouco melhor. E aí eu tenho até uma brincadeira, né? Porque para os meus pais, o que seria dar certo seria eu ter feito a faculdade, e aí depois ter passado no concurso público, e aí, enfim, isso seria alcançar o sucesso, né? Ser bem sucedido. E eu sempre brinco com isso com meus amigos, que eu sou uma decepção para os meus pais, eu sou um fracassado. Tudo que eu tentei fazer, tudo que era para eu fazer deu errado e eu sou um fracassado. Essa que é a realidade, né? Eu não terminei a faculdade, eu passei em um concurso, mas nunca chamaram. Mesmo assim, era só um concurso do Banco do Brasil. Então, o salário ia ser, sei lá, uns 3 mil e pouco, que já é um ótimo salário para quem mora no Brasil, para manter um padrão de vida ok, já é bom. Sendo que ainda bem que deu tudo errado, ainda bem que nunca chamaram, ainda bem que eu não continuei estudando para outros concursos, ainda bem que eu não terminei a faculdade. Para mim foi ótimo, mas na visão dos meus pais, eu fui um fracasso, né? Eu fiz tudo errado, fui um fracasso. Obviamente que hoje em dia eles não pensam isso. Obviamente eles já sabem o que eu faço, e tudo mais, então é ok. Mas basicamente é isso. Pra sociedade, pra minha avó, eu sou um fracassado, provavelmente. Ela sabe que. Não sei se ela sabe que eu tô bem, mas ela não entende, ela não faz ideia do que eu faço. E sempre que eu me conto com ela, ela pergunta se eu já terminei a faculdade. Na verdade, eu acho que ela já cansou de perguntar e agora ela já acha, assim, na cabeça dela, eu já terminei, na cabeça dela. E aí eu coloquei aqui que esse é um assunto cheio de pegadinhas, que a gente tem que tomar muito cuidado antes de tomar alguma decisão. E eu falei também no começo do roteiro aqui que eu tenho esse caso diferente, né? Que eu passei 5 anos, literalmente 5 anos, na faculdade e não me formei. Porque eu paguei todas as matérias, eu só não entreguei o TCC, é isso, eu só não entreguei o TCC. E eu vou explicar por quê. E pra gente começar isso daqui, a gente tem que começar com a maioria das pessoas começa a ter essa dúvida que é por que a gente faz faculdade? Então, vamos lá, vamos fazer uma viagem aqui. A gente, tá, algumas centenas de anos atrás, alguém, talvez, eu acho que deve ter algumas centenas de anos alguém decidiu que seria o ideal, né? Tipo, quando é criança começa a estudar, e aí tem o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, e aí depois isso tudo te prepara, te prepara, não sei pra que prepara, talvez te prepara pra ver como o mundo é cruel, como você tem que fazer coisas que você não quer fazer, como você é obrigado a fazer um monte de coisa, talvez te prepare pra essas coisas, mas eu sou muito revoltado, tipo assim, e aí, se alguém quiser me rebater em relação a isso, pode rebater tranquilo, porque a primeira coisa que você vai falar é, beleza, e vai fazer o quê? Qual é a sua alternativa pro sistema de ensino atual? Eu não sei, então eu não tenho moral nenhuma pra falar, mas na minha cabeça não faz o menor sentido, porque, por exemplo, quando eu terminasse o terceiro ano, era para eu saber um monte de coisa sobre finanças, era para eu saber sobre imposto de renda, era para eu saber como que se cozinha, não é brincadeira, você tem que saber como se virar sozinho, era para eu saber que eu tenho que arrumar um emprego e conseguir me sustentar, como que o dinheiro funciona, como que a previdência funciona. Quando a gente, essa é a minha opinião, tá? Quando a gente sai da escola é pra gente estar preparado para a vida. Na escola a gente vai se preparando ao longo da escola para a vida. E eu entendo todas as coisas técnicas que a gente estuda. Eu acho bem importante isso também. Eu lembro de muita coisa da aula de química. Eu lembro de muita coisa da aula de física. Inclusive foi depois de uma aula de física na oitava série, no primeiro ano, que todas as vezes que eu entro dentro de um carro, não importa se é no banco de trás, se é no banco da frente. No banco da frente a gente sempre usa normalmente cinto, né? Mas no banco de trás ninguém nunca usa. Foi numa aula de física que eu vi o porquê é importante usar a porcaria do cinto de segurança. E se você não precisa estudar muito, eu não vou lembrar exatamente, acho que a força é igual a massa vezes aceleração, vezes aceleração. Uma coisa assim, eu não vou lembrar
Exatamente. Mas basicamente, se você entende coisas básicas, como é que funciona a física, que se um carro bater, toda a energia que vai ser conservada, né? Você vai continuar sendo lançado para frente, porque bateu, e aí vai ser transferido para o seu corpo, e você vai ser lançado numa velocidade muito maior do que a que o carro estava, porque a massa do carro é muito maior que a sua, o carro vai ter parado, você vai continuar indo. E aí quando eu entendi isso, que se o carro bateu, eu vou ser lançado a, sei lá, vou chutar um valor aqui, não lembro, enfim, dependendo da velocidade que o carro estava também, do tipo do carro, mas eu vou ser lançado a 500 quilômetros por hora, e deixa eu usar essa porcaria aqui nesse cinto de segurança, pelo amor de Deus. Então, esse é um tipo de raciocínio que você aprende uma coisinha na aula de física. Aí depois você aprende que a planta, ela tem eu não lembro também o nome das coisas, mas eu acho que é importante você lembrar como é que as coisas funcionam. Então, você sabe que a planta, ela tem lá uns negócios lá dentro dela, que é como se fosse um hormônio do crescimento, e se o sol bate de um lado, esse hormônio vai para o lado oposto, então a planta cresce mais de um lado e faz a curva em direção ao sol. Aí você começa a entender, porra, por isso que essa planta é curvada assim. Ah, por isso você tem que usar o cinto de segurança. Aí como é que funciona o motor de um carro? Aí tem o pistão, tem a vela, tem a válvula lá que faz o negócio. Aí chama V8 porque são 8 válvulas. Aí tem o de 4 tempos. Aí você começa a ter... Eu aprendi isso na aula de física. Não sei se é estranho aprender isso. E você começa a aprender esse tipo de coisa. Quando você começa a entender como as coisas funcionam, sempre que você se deparar com alguma coisa na sua vida, você vai tentar entender como é que essa coisa funciona também. Sendo que, se você for ver, a maioria das pessoas, antes eu me sentia mal de falar isso, mas eu acho que isso está escancarado hoje em dia. A maioria das pessoas são analfabetos funcionais, as pessoas não conseguem entender como as coisas funcionam, as pessoas não sabem escrever direito. Minha gente, quando eu abro aquelas caixas de pergunta no Instagram, quando eu vejo os directs também que me mandam no Instagram, eu fico, meu Deus do céu, as pessoas não sabem escrever. E eu não estou falando de saber escrever bem, de contar uma história, escrever um livro de 100 páginas, não estou falando nisso. As pessoas me mandam uma mensagem, que é para ser 2 parágrafos. Eu não consigo entender. Não tem uma vírgula, não tem uma pontuação, tem um monte de palavras escritas errado, as coisas não fazem sentido, as pessoas não fazem nada com capricho, não prestam atenção em nada. É impressionante. E até pessoas que deveriam saber escrever bem, não sabem escrever bem, é uma coisa triste. Deixa eu ver uma coisa aqui. You have been invited to book your second COVID-19 vaccination. Oxe, já fiz isso. Vou tomar minha vacina amanhã, inclusive, sábado. Sábado, dia 31 de julho, vou tomar minha segunda dose da vacina às 3h30 da tarde. Vou chegar no Brasil imunizado. Enfim, droga, falei de novo. As pessoas, elas não conseguem entender as coisas, não conseguem, e isso vai se perpetuar ao longo da vida. Então, por isso eu acho importante aprender algumas coisas que aí eu vejo muita gente falando, não faz o menor sentido aprender tal coisa e tal coisa, tal coisa. Faz. A escola te prepara para um monte de coisa muito massa. Ela mostra como as pessoas podem ser ruins, ela mostra como as pessoas se dividem em grupos, como você faz amizade, como é que você se relaciona com as pessoas, você conhece gente, arruma uma namoradinha, um namoradinho, enfim, te prepara para um monte de coisa. Obviamente que isso combinado com o trabalho dos seus pais também, isso é muito importante, mas ela te prepara para um monte de coisa teórica e deixa de te preparar para um monte de coisa que era para ser muito importante, era para ensinar, e eu sei que tem escola que ensina, tá, mas putz, é minoria, era para ensinar esportes da mente, xadrez, de repente um poker, por que não? Por que não? Instrumentos musicais, banda, mas enfim, não falei a palavra. Mas o que a escola faz, no fim das contas, é preparar para passar no vestibular. Então você gasta uma fortuna se você for pagar. Se você for fazer escola pública, geralmente são bem fraquinhas. Aí você gasta uma fortuna, é aquele aprendizado mais ou menos, o professor é super desvalorizado, e aí por isso a qualidade dos professores também não é lá essas coisas. E aí você passa sua vida inteira, 17 anos praticamente, sei lá, uns 15 anos da sua vida, sei lá, dos 2 aos 17, uns 15 anos, você passa na escola estudando basicamente para passar no vestibular.
Mesmo assim, a maioria das pessoas não passam e vai pagar para fazer uma faculdade. Ok, tudo bem. E aí, na faculdade, assim, a faculdade é uma máquina de fazer dinheiro onde as pessoas não se importam com os resultados dos alunos. Basicamente é isso. Faculdade particular, na maioria dos casos, se você for ver, é isso. Por isso que sempre fecham faculdades e por isso que tem tanto profissional ruim em todas as áreas. E você faz faculdade. É muito. Eu não, eu não consigo expressar. Eu acho muito absurdo. Eu acho que é aquilo que eu sempre falo, né? O jeito que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. E a gente, muitas das pessoas, como ser humano, sempre dá o jeitinho, sempre faz as coisas do jeito que tem que fazer. E na faculdade você consegue fazer a mesma coisa. Foi o que eu fiz. Então, a minha faculdade, quando eu saí da escola, um pouco antes, na verdade, quando eu estava no fim do segundo ano, começo do primeiro ano, eu tinha que tomar essa decisão de fazer alguma faculdade, porque é isso que a gente aprende a vida inteira, que é escola, faculdade e trabalho. E eu tinha que tomar essa decisão. E como eu tive uma vida onde eu via muita gente que tinha dinheiro, mas eu não tinha dinheiro, e aí sempre tinha outra coisa que eu queria e não podia fazer, viagem, brinquedos, sempre teve coisa que eu queria, saídas e tudo mais, e eu não podia fazer, você fica querendo fazer uma coisa que vai dar dinheiro. O que é que dá dinheiro? Medicina, engenharia e direito. Pelo menos na minha época era assim, 2010. Foi meu último ano na escola, foi 2010. E era assim, então eu pensei, engenharia, todo mundo fala que é muito difícil. Medicina, nunca que eu vou fazer medicina por um milhão de motivos. Apesar de eu ter um respeito absurdo por quem é médico, tipo, praticamente pra mim, médicos, eu, tipo, venero médicos, basicamente isso. Inclusive tem várias piadas em alguns grupos de amigos meus por causa disso, né? Que tem uns caras que estudaram com a gente que hoje são médicos, e sempre que eu falo dos caras, eu falo com. Eu boto eles, tipo, num pedestal, assim. Não, Kiev é médico. Enfim, a gente sempre. Ai, falei de novo. A gente faz várias piadas nesse sentido. Mas não ia fazer medicina, não tem absolutamente nada a ver comigo. Conheço amigos que eu olho assim e falo, rapaz, por que esse cara fez medicina mesmo? Mas tudo bem. Na verdade eu sei porquê, mas enfim. E aí eu escolhi direito, que eu falei, direito dá pra fazer um monte de coisa, dá pra fazer concurso, dá pra ser advogado, dá pra fazer um monte de coisa, eu vou fazer direito. Então eu basicamente entrei na faculdade porque eu queria ganhar dinheiro e ter uma vida boa. Eu queria ganhar dinheiro e ter uma vida boa. Aí começou a faculdade, logo no primeiro semestre. São 10 períodos, cada período é um semestre. Logo no primeiro semestre, já fiquei em recuperação em filosofia, por causa de uma sacanagem do professor, já contei sobre isso. Mas tudo bem. Quer dizer, foi por causa da minha falta de competência, e aí também, enfim, não importa isso. Eu que estava errado. Eu que estava errado, não estudava filosofia do direito. E aí, logo no primeiro semestre, eu já vi que coisa mais chata e insuportável. E aí agora eu vou falar a minha experiência na faculdade. O que eu vi indo para uma das melhores faculdades de direito do país. Que pelo menos na minha época era top 10. A Faculdade de Direito de Alagoas. Da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, tem a Faculdade de Direito de Alagoas. Era, na minha época, uma das top 10 do Brasil. O que é que eu vi dentro de uma das melhores faculdades de direito do Brasil? Um monte de professor que claramente só estava ali por dinheiro, não estava interessado para dar aula, um monte de gente que pode até ser bom fazendo o que eles fazem no dia a dia, mas como professores, eles são horríveis, terríveis, horripilantes, uma coisa triste, uma desgraça, uma falta de respeito com o aluno, uma coisa que dá vontade de vomitar só de lembrar. Dá vontade de vomitar só de lembrar. Um monte de burocracia, um monte de coisa que não leva a canto nenhum. Uma horrível, um nojo. Eu tenho muita raiva da faculdade. Eu morro de raiva da faculdade. Pra mim, aquilo foi uma das maiores perdas de tempo da minha vida. Mas não foi, ao mesmo tempo, por uma coisa que eu vou falar daqui a pouco.
Eu passei 10 períodos, no meio do caminho vieram greves, porque, como eu disse, é uma universidade federal. Vieram algumas greves no meio do caminho, o que fez que eu passasse 5 anos na faculdade, um pouco mais de 5 anos na verdade, terminasse os 10 períodos, mas não vim a entregar o meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, por um desses motivos, por causa dessa burocracia chata. Por causa parte dessa burocracia chata. Na faculdade, muitos professores extremamente exigentes, não exigentes, exigentes é ok, ser exigente é ok, mas eles não eram exigentes, eles eram infantis, birrentos, eles queriam ver os alunos sofrer. E aí, quando que isso acontece? Quando você faz uma coisa por muito tempo e você se vê obrigado a fazer essa coisa e continuar fazendo isso e faz de novo e aí você enche o saco, você começa a ficar com raiva e a descontar nos outros. E eu sinto que tem muito isso em alguns dos professores universitários que eu tive. Obviamente que teve dois ou três de uns 50 que eram bons professores. Não, brincando, teve mais do que isso. Tinha o cara lá de Direito Empresarial, Fernando Falcão, que era um bom professor. Tinha o cara lá que era juiz, que eu esqueci o nome dele agora. Fred. O Fred era um exemplo muito exigente, muita coisa de burocracia, mas um excelente professor, muito bom professor. E aí muita gente odiava ele por vários motivos e tudo bem, mas como professor, excelente professor. Aí tem outros que são terríveis, que eu lembro assim, eu falo, por que é que esse filho da mãe ainda tá vindo aqui dar aula? Porque, por exemplo, tinha um outro que ele aparecia 2 vezes, assim, eu paguei 2 períodos com ele, um ano tendo aula com ele, e eu ouvi umas 4 vezes. Umas 4 vezes, eu não tô exagerando. Um ano de aula com o cara, eu vi o cara 4 vezes. Pelo menos ele não aparece. Agora você aparecer pra dar uma aula, não fala direito, fala pra dentro, fala com cara de bosta. Nossa, eu odiei tanto a faculdade, eu odiei demais a faculdade. E aí, é muito fácil. Agora eu tenho que parar eu tô trocando o enfim por e aí. E a faculdade, é muito fácil você passar na faculdade sem você estudar. É muito fácil. É muito fácil. Na faculdade, ninguém vai estar pegando a sua mão e te obrigando a aprender nada. Você tem que ter consciência de fazer as coisas. E basicamente a minha faculdade inteira foi só uma perda de tempo, por minha culpa, obviamente também, né? Eu tenho que reconhecer isso, não tenho problema nenhum em reconhecer isso. Eu reconheci isso logo no começo, falei, vou terminar essa porcaria só pra ter um diploma. E era isso, assim, você tem que ir atrás de aprender para aprender as coisas na faculdade. É um monte de burocracia, é uma coisa totalmente. Eu escrevi algumas coisas aqui, ó. Eu lembro que eu tinha escrito. É, é ineficiente, é antiquada. É ineficiente, é antiquada. Só essas duas palavras. É cara. Ah, mas você fazia pública. Sim, mas você tem que pagar o transporte para ir e voltar quando você não tem dinheiro. Aí eu tinha que trabalhar. Pra, eu tive que ir atrás de trabalho para ganhar dinheiro e conseguir pagar transporte, conseguir pagar xerox na faculdade, conseguir comprar livro não, porque eu nunca comprei. Um dos motivos era esse, eu não queria gastar dinheiro com livro e eu pagava tudo em relação à faculdade para poder lanchar lá, mas eu geralmente não como na rua. Eu tento comer coisas saudáveis, eu não gosto de comer coisas preparadas, massa, essas coisas. Eu como sempre, mas a meta não é comer. A meta é não comer. E é cara a faculdade, tá? Então, se você for pagar, pior ainda, né? Obviamente. E aí, essa é uma das coisas que eu fico irritado, né? Que era pra escola preparar a gente pra isso, pra gente entrar na faculdade sabendo se virar sozinho. E não tendo que. Putz, assim, isso aqui. Algumas pessoas podem até ficar ofendidas com o que eu vou falar agora, mas. Puta, pô, velho. O cara com 20 e tantos anos. é, Dependendo, sei lá, ganha o carro do pai, aí o pai paga a faculdade, aí não faz nada da vida, só faz a faculdade. E a faculdade é uma merda, não exige nada da pessoa.
e a pessoa fica literalmente, não é exagero, vocês sabem que isso é verdade. A pessoa vira um adolescente de 25 anos, um adolescente de 23, um adolescente de 22 anos. Meu Deus do céu, as pessoas hoje em dia não têm mais responsabilidade nenhuma com nada, as pessoas não se preocupam com nada, as pessoas não se preocupam com nada, a gente tá muito fodendo, o mundo tá muito ferrado, as pessoas são muito infantis. E quando eu falo infantil, não tô falando da minha sandália do Super Mario ou do fato de eu jogar videogame. Não tô falando desse tipo de coisa. Eu tô falando das pessoas são mimadas. As pessoas são que nem crianças, são que nem adolescentes, sendo que com 20 e tantos anos. E tem gente com 30 e tantos anos que é que nem um adolescente. Não tem responsabilidade nenhuma. Não quer assumir risco nenhum. E eu fico, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer com o nosso país? Com essas pessoas sendo os nossos futuros velhos. Eu fico muito chocado com isso. E pra mim, a faculdade é um monte de gente assim junto. Mas na minha, agora eu tenho que falar bem também dos meus colegas de classe e tenho que defender esse lado também, porque o que é que foi bom, o que é que eu tirei de proveito da faculdade? O que é que eu tirei de proveito da faculdade? Primeiro, muitas amizades, conheci muitas pessoas incríveis, pessoas extremamente esforçadas que trabalhavam o dia inteiro, estudavam à noite, que putz, se virava do jeito que podia para estudar, para conseguir tirar notas boas, para conseguir fazer tudo que tinha que fazer e faz estágio. E eu conheci muita gente muito legal, muita gente muito inteligente, muita gente esforçada, muita gente que você via que merecia o que estava acontecendo. É, posso citar nomes até, mas não vou citar nomes para não esquecer. Mas tem muita gente que eu tenho, apesar de não falar mais com a maioria dessa galera, eu ainda tô no grupo da faculdade até hoje, no grupo da turma, apesar de não falar lá há anos, mas eu olho de vez em quando e tal, eu fico com pena de sair, porque eu quero, tipo, um dia rever essa galera, que eu gosto da galera, de boa parte da galera eu gosto, também tem a galera que eu não gosto, mas é normal, faz parte, e essa foi uma das coisas boas da faculdade, né? Primeiro, uma coisa boa da faculdade, que pra mim, foi uma tortura, assim, de verdade. Ir pra escola já era, né? Ir pra escola era uma coisa que eu ficava. Eu ficava muito abismado, assim. Pra mim era uma. E aí, obviamente que eu tive uma vida extremamente privilegiada, se você for comparar com muitas pessoas que não conseguem ir para a escola. A minha mãe era professora de uma escola boa e por causa disso eu fui bolsista, uma das melhores escolas na minha cidade. Bolsista, não pagava nada, estudava de graça. Esse é o único jeito que eu tinha de estudar naquela escola, porque o salário de professor, vocês sabem como é, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O único jeito de ajudar naquela escola era desse jeito. E eu tive essa oportunidade incrível que com certeza foi tipo muito responsável pelas coisas que eu aprendi na vida, pelo que eu consegui conquistar na minha vida, com certeza absoluta, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Mas, para mim, como criança, era uma tortura eu ter que ir para a escola, era uma tortura eu ser obrigado a estudar para uma prova, principalmente, eu lembro, prova de português, prova de geografia, prova de inglês. Nossa, pra mim era uma tortura, era horrível, era dolorido. Eu preferia qualquer outra coisa. Eu não queria fazer aquilo, era uma tortura pra mim. Era realmente uma tortura. E aí disso você consegue também extrair algumas coisas boas, né? Você dá uma humanizada. E depois no final eu passei a adorar estudar, né? No final do segundo ano, quando eu tava de recuperação. E no terceiro ano eu estudei pra caramba, fiquei viciado em estudar. Muito, muito viciado em estudar. E aí a faculdade foi uma extensão disso, sendo que muito pior, né? Agora eu já era adulto, adulto não, né? Era adulto, aí 18, 19 anos, estava entrando nessa fase. E um monte de dúvida, um monte de pergunta na cabeça. E eu
E a faculdade pra mim era uma tortura. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu ia fazer a prova, acontecia coisas que nunca tinha acontecido comigo. Eu sempre fui muito tranquilo fazendo prova, fiz as provas do vestibular, ia cantando, sentava assim, não tinha uma tremedeira, não tinha um nervosismo. Sentava à vontade, tirava onda, fazendo prova de concurso. Também fazia prova de concurso tranquilíssimo, nenhum nervosismo, no tempo lá, tranquilo. Nunca fiquei nervoso com essas coisas. E na faculdade eu ficava sem ar, eu me tremia, eu suava frio. Era uma coisa, era uma tortura pra mim. Tem uns professores que eu, só de lembrar assim da cara deles, me dá um negócio impressionante, assim, meu Deus do céu, um trauma. Horrível, horrível, eu odiei muito aquilo. Mas muito mesmo. Foi uma tortura, eu não sei como é que eu fiquei tanto tempo naquele negócio. Eu não, era medo, né? Era medo, porque, putz, passou no vestibular, super concorrido, estuda na federal e vai desistir, sabe? E eu ainda cheguei a trancar. Cheguei a trancar por um ano no meio desse caminho. Sendo que tem um lado bom de tudo isso, que é quando você sofre, quando você apanha, você cresce bastante, você cria casca, você desenvolve várias coisas. E esse é um dos lados bons da universidade. E é por isso, por exemplo, que hoje em dia eu me esforço tanto em não fazer coisas que eu não quero fazer. E aí, obviamente, de novo, é que tem que explicar tudo na internet, né? Tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer, mas eu faço porque é obrigação, coisas, sei lá, que estão na lei, coisas burocráticas a gente sempre faz. É, eu ia falar arrumar a casa, mas tá uma bagunça. Mas eu arrumo a casa, eu lavo a louça, eu limpo o banheiro, eu faço esse monte de coisa que é muito chata. Mas a gente tem que fazer como adulto, como dono de casa. Eu cozinho, enfim, eu vou no mercado, faço compra, faço todas essas coisas chatas, e mais um monte de coisa chata, coisa do meu trabalho, um monte de coisa do meu trabalho que eu não gosto de fazer, que fico enrolando pra fazer. Tem 3 meses que eu não recebo minha comissão da HostGator, porque eu tô com preguiça de emitir a nota fiscal. Mas eu vou emitir hoje, eu vou emitir hoje. Vou emitir hoje, recebi um e-mail ontem. R$ 16.800 de comissão. 3 meses da HostGator. Recebi o e-mail ontem. Vou emitir essa nota fiscal. Eu quero esse dinheiro. Preciso desse dinheiro. Tem que comprar umas ações e uns fundos imobiliários que estão muito baratos. Tem que comprar logo isso. Enfim. Ai, falei de novo. A faculdade, esse foi o lado bom. As pessoas que eu conheci, é, essa tortura que eu sofri, que foi horrível na época, mas hoje em dia eu consigo extrair muito valor disso. Várias experiências legais que eu tive, várias coisas legais que eu aprendi, várias bandas legais que eu conheci, várias festas legais que eu fui, muitas experiências legais. Boa parte das histórias que eu conto hoje, sei lá, eu estava contando ontem para minha cunhada umas histórias muito engraçadas que coisas aconteceram comigo. E geralmente essas coisas aconteciam às quintas-feiras. Às quintas-feiras, que era assim, tinha uma aula lá que o professor passava a chamada. Primeiro tinha um período que o professor não fazia chamada, e aí quando acabava a penúltima aula a gente simplesmente ia embora, só via o professor em dia de fazer prova. Eu falei, eu empurrei a faculdade com a barriga. E o outro, o professor passava uma lista, você assinava, e aí já marcava como presença. Na verdade você assinava, depois ele fazia chamada, eu acho que tinha um que fazia isso, não lembro. E aí o que a gente fazia? A gente assinava, e, obviamente, quando a aula começava, as nossas bolsas e nossos materiais, que nem bolsa eu levava, tinha uma época que eu não levava nada da faculdade, já estava no carro, quando tinha bolsa já estava no carro, eu pegava carona, né, com os meus amigos que tinham carro. Olha o hipócrita, né? Fala da galera enfim, mas eu pegava carona com a galera, também não sou besta. E e eu tinha falado da galera mimada, né? Nesse caso não era uma galera mimada, não. E aí, a gente assinava, o professor tava lá falando, esperava um pouquinho assim, levantava e ia embora. Aí a gente saía, isso era o quê? Eu acho que era lá para umas 9 da noite, assim. Aí a gente descia,
que a faculdade fica no canto alto, descia e ia se divertir. Isso quando a gente não ficava lá mesmo na UFAL, que era massa também. Era dia de quarta, dia de quinta, tinha um negócio lá numa tenda, que era massa, o pessoal ficava tocando lá, era bem legal, era bem divertido. Ai, ai, teve um dia, teve um dia foi muito engraçado. Tava eu e Iago, aí a gente, esse dia a gente tava de manhã, era uma matéria que a gente pegava de manhã. Aí a gente tava na hora do intervalo. E aí o Iago, ele fumava cigarro e ele tava transitando, querendo fumar menos. E eu não sei se é verdade, eu não sei se é menos ruim ou é a mesma coisa, mas ele fumava paieiro. E eu não sei se você já viu alguém fumando paieiro, mas fede. Fede. Pense num cheiro forte, desgraçado. Aí tava o Iago no corredor mesmo, assim, um corredor que ficava aberto. E aí tava o Iago assim, no corredor não, eu acho que seria desrespeito, mas eu lembro que eu tava sentado na cadeira do corredor e ele tava mais na minha frente, assim, numa área meio aberta, fumando esse cigarro de palha, de um paieiro, que realmente era um tabaco orgânico, não era que nem o do Monark, não, do Flow Podcast, era realmente um tabaco orgânico, era até enroladozinho eu não sei o que é aquilo, mas é uma folhinha diferente. E aí o Iago tava lá fumando. E a gente conversando normal, natural, uma pessoa, um monte de gente da faculdade fumava e tal, você sempre via na hora do intervalo uma gente fumando, e o Iago era só mais uma das pessoas. Sendo que aquela desgraça daquele cigarro era tão fedorento, mas tão fedorento, o que aconteceu? Foi numa época que tinha um instalado ar-condicionado dentro das salas. Então, tava rolando a aula, aí a gente conversando, eu e o Iago a gente conversa muito, até hoje a gente é muito amigo. Ele mora aqui na França, inclusive, e já veio aqui pra casa várias vezes. Não veio esse ano, quando acabou a pandemia aqui, ele não veio esse ano porque ele estava indo pro Brasil, enquanto a gente vai se encontrar lá, agora em agosto. E a gente só se fala muito, inclusive, isso é muito engraçado, a gente tem a mesma psicanalista, eu e o Iago. Ai, é muito engraçado isso. Enfim, ai, falei de novo. Aí a gente voltou pra sala de aula. Quando a gente volta pra sala de aula, tava todo mundo já sentadinho, o professor já dando aula. Aí o Iago passa na frente e aí todo mundo sentiu aquele cheiro horroroso, horrível de tabaco. Parece cheiro de charuto. Eu gosto até do cheiro de charuto, acho legal, acho divertido. Tenho até aqui charuto. A Rosita odeia. E aí por isso que eu não fumo basicamente por causa disso. E também porque o charuto é uma coisa que você faz em ocasiões especiais, vez ou outro, negócio, né? Não é aquele negócio de você tragar e ficar fumando vários cigarros o tempo inteiro. É uma coisa ali que você faz uma vez a cada 6 meses. Ah, que legalzinho. Quer dizer, pelo menos pra mim, né? Tem gente que fuma charuto todo dia, aí também é problema seu. Mas enfim, falei de novo. Iago entrou na sala, aquele cheiro fedorento, e ele entrou e sentou logo na frente. Aí eu, péssimo aluno na faculdade, fui logo lá pro meu canto no fundão. Quando o tempo do Iago sentar, eu andar até o fundão e eu me sentar, quando eu me sentei, eu só vi várias cabecinhas assim, ó, meio que chocadas, né, com o cheiro que tava chegando. Aí todo mundo olhou pro Iago, né? Claramente o cheiro via do Iago. Aí o Iago olhou pra trás, aí fez. Aí apontou pra mim, aí eu só vi as cabecinhas fazendo. Todo mundo, Joba, 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 sabe, falando pra Joba. Todo mundo assim, não vai não, é água, seu filho da p. Foi muito engraçado esse dia. E aí era muito engraçado que a desgraça desse cigarro fedia tanto que o Iago não levava nem o cigarro pra dentro da sala, senão ia ficar um cheiro absurdo. Aí eu lembro que ele fumou o cigarro e deixou o cigarro escondidinho num negócio meio de energia assim que tinha na faculdade. Foi muito engraçado isso. Todo mundo olhando, Joba, eu não, filho, não. O Iago, safado demais. Foi muito engraçado. E, e aí, esse tipo de coisa é o que fazia valer a pena. A galera que eu conheci lá, o Marcos da Xerox, a galera que fazia lá as comidas e tal, que era uma coisa bem independente que tinha. Essas coisas fazia valer a pena. Era uma experiência legal, você estava convivendo com várias pessoas. Como era uma faculdade pública, tinha gente de todas as classes, tinha gente que veio por cota,
Tinha gente rica, tinha gente que não era rica, tinha gente de cidade do interior, tinha gente de todo tipo e tudo isso. Desculpa, me desculpa. Olha, se você tá vendo isso até agora é porque você gosta muito de me ver falando, porque até agora eu não consegui chegar ainda não falei se vale a pena ou não, né? Vou transitar logo, vou fazer a transição logo para essa parte. Para vários cursos, obrigatoriamente você vai ter que fazer faculdade. Se você quer ser médico, você vai ter que fazer faculdade, pelo amor de Deus. Se você quer ser arquiteto, eu acho que tem que fazer também, né? A não ser que tenha algum tipo de curso técnico que seja parecido. Mas enfim, se você for construir uma casa, alguma coisa assim, melhor estudar um pouco mais, se aprofundar nisso, fazer faculdade. Se bem que, de novo, eu acho que isso depende mais do aluno do que da própria faculdade. Se o seu lance, se o seu lance é dinheiro, quero ganhar dinheiro, muito cuidado. Muito cuidado. Muita gente falaria, não vale mais a pena, é melhor você fazer, sei lá, vai empreender, vai fazer X coisa. Primeiro, nem todo mundo tem essa pegada de empreender e ter um negócio, então você tem que levar isso em consideração. Você tem que levar em consideração se é o que você realmente quer fazer, se você se vê fazendo aquilo, tem que levar isso em consideração. E tem que levar em consideração que faculdade não é extensão da escola, já era, não é mais criança, não é mais adolescente. Agora você é um adulto, está na faculdade, tem que dar um jeito de ganhar seu dinheiro, de se virar sozinho, de fazer suas coisas por conta própria, de quando for comprar livro, que eu não comprava, ou quando for tirar xerox de algum material que é para estudar, de sentir o dinheiro saindo do seu bolso, sentir o dinheiro que você ganhou com seu suor. É época de você se humanizar. Então, eu pegava carona várias vezes, mas boa parte eu ia de ônibus, voltar, eu não sei o que era pior, se era ir ou voltar, eu acho que era voltar, que voltar era meio-dia, quando eu estudava de manhã, e era muito quente, era sempre muito lotado, e era uma hora e meia da faculdade até minha casa no ônibus, muitas vezes a pé. Pra ir, o que é que eu fazia? Como eu trabalhava, tinha um ônibus lá que era o Aeroporto Ponta Verde. Ponta Verde é um bairro de Maceió. E tinha o Estáquio Gomes. Eu acho que era o Estáquio Gomes Ponta Verde, eu acho que, ou era o Estáquio Gomes Iguatemi. Estáquio Gomes Iguatemi. O Estáquio Gomes Iguatemi, ele era um pouco mais barato do que o Aeroporto Ponta Verde, eram de empresas diferentes. E a maioria da galera ia no Estáquio Gomes Iguatemi, porque era um pouco mais barato e ia todo mundo lá. O que é que eu fazia? Eu pagava um pouco a mais, era coisa de 70 centavos a mais, eu acho, pra ir no Aeroporto Ponta Verde, porque como era um ônibus que muito menos gente pegava, porque ele era mais caro, ele não aceitava vale transporte. Então, muito menos gente pegava, eu conseguia ir em pé quase todas as vezes. O problema é que ele demorava às vezes para passar. Aquele negócio que você que pega o ônibus sabe, né? Às vezes ele não passava, eu tinha que pegar o Estáquio Gomes Guatemi. E aí, enfim, ia normal. E aí eu, putz, todo dia pegando o ônibus, você vai pegando umas manhas, né? Então, às vezes eu sabia primeiro o horário que ele passava, sempre com aquela janela de erro de 20 minutos, né? Porque Brasil, não vou generalizar, porque Maceió, então aquela janela de atraso. E às vezes eu sabia que aqui era avançado, era assim, eu fazia o seguinte: se passasse um Estáquio Gomes Iguatemi e ele tivesse muito lotado, aí geralmente quando isso acontecia é porque vinha um outro logo atrás. E aí eu fazia, se tiver muito lotado, eu não entro nesse primeiro, e aí eu não gostava de chegar atrasado, então eu sempre acordava cedo, então eu tinha margem para fazer isso. Se ele passar muito lotado, eu não pego, e aí eu vejo se passar o próximo. Se não passar o próximo, vai passar o Aeroporto Ponta Verde, eu pego o aeroporto Ponta Verde. Então várias vezes eu conseguia ir no Estáquio Gomes Iguatemi vazio, porque eu sabia que passava primeiro um lotado e depois passava o segundo vazio, e às vezes tinha até ar-condicionado. Às vezes tinha até ar-condicionado. Esse era raro. Esse era raro. Eu lembro que teve uma época que eu tinha uma parte só do rosto que era bronzeada. Era mais bronzeada que o outro lado, que era o lado da janela do ônibus. Não é piada. Não é piada. Aí eu ficava tentando lembrar de mudar o lado, né? Pra não ficar só bronzeado de um lado. Não é piada. Não é piada. Eu não acredito que eu enrolei tanto. Desculpa, tá? Desculpa. Mas é bom que é o seguinte. Se você não tá gostando disso daqui, então não se inscreva no JobaCast. Provavelmente o JobaCast não é pra você. Na maioria das vezes eu sou mais direto, tá? Eu falo mais do... Eu tô conversando muito hoje, né? Hoje eu tô conversando mais do que o normal.
Hoje eu tô conversando mais do que normal. Mas basicamente, faculdade não é extensão do colégio, não é férias, leva a sério essa porcaria, vai ser o que vai fazer o seu trabalho ou não. Hoje em dia, quantas pessoas você não conhece que sai da faculdade e não trabalha com o que fez na faculdade, ou se trabalha não gosta e vive muito feliz. Então, o primeiro cuidado que eu estou falando é justamente isso. Se for só pelo dinheiro, toma muito cuidado, presta atenção, tenta se ver fazendo, tenta conversar com pessoas que fazem o que você quer fazer ou o que você acha que você quer fazer. Não vai só na onda dos seus pais. Não vai só na onda dos seus pais. Também não vai só achando que o mundo é mil maravilhas, que você vai falar, vou fazer o que eu amo e nunca mais vou trabalhar um dia na minha vida. Não vai com isso. Cuidado também, pezinho no chão. Presta atenção nisso. Deixa eu olhar o que é que eu tinha escrito aqui. Para mim, saiu da escola, já tem que começar a ir em busca da independência. Mas sou contra queimar a ponte. O que é isso? Vamos lá. É muito bonito quando você vê alguém contando a história de que, aí eu larguei tudo e fui empreender na internet. Muito bonito. Muito bonito. Mas só vai contar essa história quem deu certo. Quem não deu certo não vai contar, você não vai ouvir a história de quem não deu certo, de quem largou tudo e aí deu merda, perdeu a esposa e ficou com dívida e se quebrou e passou por um período horrível na vida e, nossa, teve que voltar a morar com os pais. Esse tipo de coisa você não vê as pessoas falando, porque o cemitério dos fracassados é silencioso. O primo rico que falou isso um dia. Aí eu tava falando fui falar essa frase para um amigo meu. Aí eu falei, porque o primo rico disse, né, que o cemitério dos fracassados é silencioso. Acho que foi o primo rico. Aí meu amigo respondeu, não, qualquer cemitério é silencioso. Enfim, falei de novo a maldita palavra. Então cuidado com isso. Então, eu não gosto dessa ideia de largar tudo e se arriscar 100%. Eu acho que você sempre tem que ter um plano B. Eu acho que você tem que fazer as coisas com mais cautela. Essa ideia de fazer desse jeito, ser loucão, isso é coisa, na minha opinião, de gente adolescente rebelde. Na minha opinião é isso. Então, por que eu continuei na faculdade? Porque era o meu plano B. Falei, se tudo der errado, eu vou ter um diploma de direito. E com esse diploma, eu gosto de estudar, eu não tenho medo de entregar a minha vida inteira para estudar e ser aprovado no concurso público. Então, na pior das hipóteses, eu vou passar no concurso público. Na pior das hipóteses, eu vou passar no concurso público. Enquanto isso, vou fazendo meu trabalho aqui, alternativo. E aí, eu tentei jogar poker profissionalmente, tentei... Basicamente foi poker e marketing digital. Foi só isso que eu tentei. E aí eu ganhava dinheiro com poker, mas de forma responsável. Sem negócio de beber e jogar. Sem negócio de perder a casa. Não tem nada disso. Isso é folclore. Isso é folclore. Não tem nada disso. É um jogo extremamente inteligente, que mexe com estatística, que você aprende um monte de coisa. É um jogo lindo. Poker é maravilhoso. Que jogo bonito. Que jogo... assim, depois que eu estudei poker a fundo, obviamente eu não cheguei a ser um profissional nem nada, então esse a fundo não é tão a fundo assim, mas eu estudei bastante de fazer cursos, de fazer mentoria, de ler livro de poker em inglês, estudar estratégia, de saber fazer umas contas na cabeça que eu não sabia nem que era possível uma pessoa fazer, de estatística, de saber tomar decisão. Nossa, depois que eu estudei poker, eu nunca mais ouvi o mundo da mesma forma. Principalmente quando se fala em estatística, em chances. Eu vejo as pessoas falando assim, essa pessoa não faz ideia do que tá falando. Estatisticamente isso aí não faz o menor sentido, meu amigo. E aí você leva pra vida, é maravilhoso, porque é lindo, tem um cenário brasileiro incrível, jogadores maravilhosos brasileiros. É incrível, incrível, incrível. Incrível. E aí eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Faculdade, poker, na verdade não três coisas, né? Eu fazia faculdade, poker e marketing digital ao mesmo tempo. Ganhava R$ 800 por mês jogando poker. E teve uma semana que eu ganhei 3 mil e poucos reais com marketing digital. Trabalhando muito menos. Que o poker é muito estressante, é muito estressante. É como se fosse um day trade, assim, de tão estressante que é. Você
você tem que lidar com um monte de perda e dinheiro, e aí é muito doido pra cabeça da pessoa. E aí eu vi logo, falei, isso, se eu fizer isso aqui eu vou enlouquecer. E depois eu peguei até meio que um trauma, assim, falei, é que depois que você aprende a jogar poker, você leva muito a sério, quando alguém te chama pra jogar poker, e aí o cara não sabe jogar, você fica... Aí eu comecei a negar, todo mundo chamava, vamos jogar poker, eu falei, vamos não, vamos não, vamos não. Aí tem até um amigo que ficou chateado comigo uma vez e tal. Eu falei, não, eu só não quero jogar, pô, eu não quero jogar. Deixa eu aqui, joga aí, fiquem aí jogando, eu fico vendo. E aí eu já fiz isso várias vezes, já neguei vários convites pra jogar poker. Enfim, enfim. Comecei com marketing digital e fiz as duas coisas ao mesmo tempo. A minha dica é, hoje em dia, as pessoas perdem muito tempo com muita coisa. Então, uma das coisas que eu queria mostrar nesse vídeo que eu ia gravar pro canal era quanto tempo eu fiquei no celular. E eu sou uma pessoa que eu sei que eu fico menos tempo do que a média das pessoas. Sendo que, como eu trabalho com isso, aí eu acabo ficando mais tempo, né? Então, por exemplo, ontem, Thursday, quinta-feira, eu passei 9 horas e 39 minutos no celular. Mano, isso aqui tem um tempo que eu fico vendo vídeo no YouTube, né? Que eu deixo o vídeo rolando assim, enquanto faço outras coisas. Mas a minha média diária são 7 horas por dia. 7 horas por dia no bendito celular. Essa é a minha média. 7 horas por dia no celular. É muita coisa. E se você for ver, você também passa muito tempo no celular. E aí você passa tempo vendo Big Brother. E aí você passa tempo vendo as Olimpíadas. E aí você passa um tempão vendo jogo de futebol. Aí você passa um tempão vendo série na Netflix. Aí você passa um tempão vendo séries na Disney Plus. E aí você passa um tempão vendo filmes. Aí você passa um tempão fazendo porcaria nenhuma. Aí você passa um tempão saindo sem necessidade, fazendo lazer o tempo inteiro, tendo lazer o tempo inteiro, e não para pensar que você tem que abrir mão de algumas coisas. Se você quer conquistar algumas coisas, você tem que abrir mão de outras coisas. Se você seguir com essa vida de se divertir, e não tá errado, tá? Obviamente você tem que se divertir, mas tem um período que você precisa se humanizar, que você precisa conquistar as coisas, e para você conquistar essas coisas, você tem que abrir mão de outras coisas. E aí isso não significa que você não vai mais se divertir, mas vai ter menos tempo para isso, porque o resto do tempo que você estava perdendo com todas essas bobagens que eu falei aqui agora, você vai pegar esse tempo e você vai usar para fazer o que você quer fazer. Então, muitas vezes as pessoas fazem faculdade e acham que não dão conta de fazer outras coisas. Quantas pessoas eu não vi que faziam a porcaria da faculdade de Direito e tinha outro emprego e às vezes morava em outra cidade. O cara fazia faculdade, ia todo dia para aula, vou falar de novo. O cidadão, ia todo dia para aula. Ele tinha um outro emprego, ele morava em outra cidade. Você acha que esse cara ficava vendo série? Você acha que esse cara ficava vendo série? O cara pagava as contas dele, o cara morava sozinho, tinha o trabalho dele e fazia faculdade. Por que você acha que ele fazia isso? Por que você acha que ele fazia isso? Estava querendo chegar num canto a mais, o cara estava se humanizando enquanto ele fazia isso, porque você sofre pra caramba, você é humilhado, você tem que passar pelo monte de coisa que você não quer passar, e você vai aprendendo coisas que são muito importantes no seu dia a dia, a tratar os outros bem, a lidar com as pessoas. Você vai aprendendo esse tipo de coisa. Se você puder, e dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se a sua dúvida é, não sei se eu faço faculdade ou se faço tal coisa, a minha sugestão como amigo é tenta fazer os dois. Tenta conciliar os dois. Ah, mas aí eu não vou ter tempo para nada. Excelente. Excelente. Melhor ainda. Hoje em dia é só raiva que você tem. Você vai na rede social, o povo só tá brigando. Aí WhatsApp, fake news, um povo velho, que eu fico ouvindo esse povo de 60, 70 anos. O povo compartilhando fake news e defende o fulano, e aí defende o Bolsonaro, e defende o Lula, e manda a fake news sei lá o quê. E aí você olha assim e fala, mas rapaz, já tem idade. Já tem idade você. Quando começou a internet, o cara falando,
tem que ter cuidado com a internet, cuidado com a internet. Agora qualquer coisa que aparece, aí, ai, o Lula, sei lá o que, aí manda, ai, essas fake news, aí, o Bolsonaro, não sei lá o que, aí tome lá, e é uma mentira em cima da outra, é raiva daquilo, aí tem o fulano que fez tal coisa, meu Deus, o fulano é um monstro, aí o povo vai lá, aí escreve textão do fulano, aí o outro, o justiceiro das galáxias aparece lá, aí textão, aí o povo começa a brigar. Basicamente, hoje em dia, tá todo mundo brigando por causa de gente que quer enganar essas pessoas. Basicamente é isso. Tem um cara lá, tem os caras lá que fazem a gente de trouxa e a gente tá brigando por causa desses caras. Então não vale a pena ficar nesse ambiente, não vale a pena. E era pra esses caras estar comendo na nossa mão e eles estão gastando o nosso dinheiro. Eu paguei mais de R$ 500 mil em impostos em 2020 e o filho da puta não comprou as vacinas. Ah, que raiva que dá. Que raiva que dá. Ah, dá muita raiva. Dá muita raiva. Então, às vezes, a gente fechar o olho para todas essas coisas vai deixar a gente mais de boa, pra gente gastar o nosso tempo com o que importa pra gente construir a nossa história, pra gente trilhar, eu ia falar traçar, trilhar o nosso caminho. Desculpa você que tá em dúvida se faz faculdade ou não. Desculpa, esse vídeo não sei se tá sendo, se vai dar pra ajudar você. Não sei se vai dar pra ajudar você. Cuidado com para você não continuar sendo um adolescente. Entenda que você tem que ter responsabilidades. A faculdade não é uma extensão da escola. Saiba que na faculdade vai depender mais de você do que deles mesmos. Lá eles não estão nem aí para você, principalmente se for uma faculdade particular, tem uma chance maior de eles estarem nem aí para você. Não ache que você vai sair e vai ser tudo mil maravilhas. Vai ser muito pior quando você terminar a faculdade. Você vai ter que encarar problemas muito maiores que você já poderia estar encarando no meio da faculdade, já ia resolver muita coisa, ia ser sair muito na frente das pessoas. Saiba que todo mundo que vai estar na sua sala vai estar competindo com você de alguma forma, e você tem que sair na frente dessa galera. Você tem que sair na frente dessa galera, sem passar a perna em ninguém, sem enganar ninguém, como eu já vi acontecendo na minha também, que as pessoas sabiam que ia ter um concurso, por exemplo, e não contavam. Escondiam. Escondiam. Não contavam. Pra ter menos concorrência. Vai ter o concurso ali na cidade e tal. Opa. Vou me inscrever aqui, não vou contar pra ninguém. Não se ajudavam. Algumas pessoas. Algumas pessoas. Algumas pessoas. Saiba isso. Que a faculdade não vai ser um milagre. Não vai ser um milagre. Saiba que a faculdade é cara, saiba que a faculdade provavelmente vai ser um saco, mesmo que você goste do que você quer estudar. E o que você tem que ter em mente é: será que eu vou querer fazer isso mesmo? Como é aquilo que eu falei, né? Tenta conversar com as pessoas que. Não sei não, se eu vou postar esse episódio, tá muito ruim. Tenta conversar com as pessoas que fazem o que você quer fazer. Tenta ver como que é o dia a dia deles, como que funciona o trabalho de verdade. Não vai só na... E aí, ó, você tem que respeitar os seus pais pra caramba. Provavelmente eles sabem muito mais do que você. Provavelmente eles sabem muito mais do que você. Apesar de serem muito atrasados em muitos assuntos, mas eles sabem muito mais do que você. Então, tem que levar em consideração pra caramba a opinião deles. Tem que... Eu acho que você tem que jogar o jogo deles também, mas não pode deixar de jogar o seu jogo, né? Que é o que eu fazia. Eu fazia a faculdade como meu plano B, como sendo uma coisa, sei lá, que eu tinha uma cobrança muito dos meus pais. Então, cadê a faculdade? Tá aqui a faculdade. Então tinha lá as horas que eu estava na faculdade. O resto do tempo eu estava fazendo as outras coisas. Então, eu acho que essa jornada dupla é uma coisa totalmente normal e eu diria que até importante. Eu diria que até importante para o desenvolvimento, para esse crescimento. Porque imagina o cara, a vida inteira o cara estudou em escola particular. Aí terminou da escola, aí passa no vestibular, aí começa a fazer faculdade. Faz nada na faculdade. Só festa, só curtição, estuda ali, vai empurrando com a barriga. Aí depois termina a faculdade, fica alguns anos sendo bancado pelo pai, às vezes
até pode ser que não, mas enfim, já sai da faculdade, já passa num concurso depois de 1, 2 anos, e aí já vai ganhar, sei lá, R$ 10.000 por mês. Essa pessoa, ele não vai ter um monte de valor que é muito importante no dia a dia, então vai tratar o porteiro mal, o garçom vai se ver ele no restaurante, ele vai tratar mal, ele não tem delicadeza com as outras pessoas, ele não ajuda ninguém, ele não tem sensibilidade, é uma pessoa fria. E esse momento de você se dar, de você abrir mão das coisas que você gosta, eu acho que é muito importante pra gente se humanizar. É isso que eu falo de se humanizar. Tem o professor que falava isso, o Gabriel Ivo. Falava isso, a pior coisa que pode acontecer para o estudante de direito é sair da faculdade já passado no vestibular, que aí você não tem um tempo de se humanizar. A gente precisa desse tempo, é importante. A gente aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com as desigualdades, transitar por vários de níveis sociais. Enfim, isso é muito importante, cara, isso é muito importante. Isso é muito importante. Algumas coisas não precisa fazer faculdade. E aí corre atrás, tem outras alternativas, até curso online, várias coisas não precisa de diploma. Eu já fiz um teste uma vez aqui em Londres que eu falei, deixa eu tentar conseguir um emprego numa agência sem ter formação. Aí fui lá pesquisar na área de marketing. Aí tinha um cara lá que ele precisava de alguém para fazer anúncios no Google e fazer SEO para blog. Aí eu falei, deixa eu aplicar para essa vaga. Aí eu apliquei para a vaga. Aí o cara me ligou, ele respondeu o e-mail primeiro, fazendo as perguntas, eu respondi as perguntas, depois ele me ligou, aí a gente conversou no telefone, ele fez um monte de pergunta, tipo prática, assim, como é que você faria tal coisa? Eu, respondi, e tal coisa? Eu, respondi, e tal coisa? Eu, respondi ele. Tá certo, a gente vai ver aqui, aí depois te liga. Aí passou um tempo e me ligaram de novo. Falei, tem uma boa notícia, a gente quer que você venha aqui pra gente conversar, a gente quer te contratar. Aí eu falei, tá, mas qual é o salário? Aí ele falou, era um salário super bom. Era o quê? Era uns. Eu lembro que era mais de R$ 100.000 por ano. R$ 100.000, já convertendo para reais, né? Era mais de R$ 100.000 por ano. Aí eu falei, não, esse salário é muito baixo, eu não vou poder. Aí ele falou, mas esse é o máximo que a gente pode pagar e tal, já que você não tem nenhum diploma nem nada. Aí eu falei, sim, mas eu sei fazer as coisas. Ele falou, mas infelizmente assim funciona. Tá, tudo bem, não tem problema, brigadão pela atenção. Enfim, os caras talvez me pagariam mais se eu tivesse o diploma, mas eu acho que eu conseguiria o emprego mesmo que eu não fosse formado. E aí tem várias coisas que você pode fazer hoje em dia que são assim. Não necessariamente você precisa de um emprego, de um diploma. Não caia nessa armadilha de achar que um diploma vai garantir emprego, vai garantir que você não precisa trabalhar com outras coisas que você conseguiria trabalhar sem ter um diploma. Então, sim, muitas vezes a faculdade pode ser apenas uma perda de tempo. No meu caso foi isso, sendo que ao mesmo tempo eu acho que não foi por causa das experiências que eu tive lá, por causa do crescimento que eu tive como ser humano. Então, eu acho que foi um período de aprendizado. Tome muito cuidado com isso. Tem coisas que é obrigatório fazer faculdade, tem coisa que não precisa fazer. Que não precisa fazer. Mas você não precisa tomar essa decisão e queimar a ponte, afundar os navios, e aí vai ser isso, tudo ou nada. Não, não precisa. Ganha tempo deixando de fazer algumas besteiras que você não precisa fazer, você sabe que você não precisa fazer. Você sabe que você não precisa fazer. Ganha esse tempo e tem a sua jornada dupla por um tempo. Mas eu. E se no meio do caminho eu ver que não é isso que eu quero? Excelente! Excelente! E se você não souber, e aí depois daqui a 1 ano, 2 anos, você achar, putz, devia ter feito. Se você ficar com isso. Então, lembra que é caro, tá? Tenta fazer isso de uma forma mais madura, sem ser um adolescente de 20 e tantos anos, que isso já deu, minha gente. Ou será que eu tô ficando velho? Eu tô errado? Me fala aqui nos comentários, eu tô errado? Que é muito esquisito ver gente de 20 e tantos anos parecendo adolescente, ou eu tô ficando velho? Isso é conversa de velho? Eu tenho 28 anos, eu não tô tão velho assim. Se bem que na cabeça eu sou um pouco mais velho, apesar da minha sandália do Super Mario. Que eu nunca mostrei, vou mostrar aqui no podcast pra quem tá vendo em vídeo. Que eu já falei muito dela. Uma havaianazinha normal. Fui comprar uma havaiana, falei, eu quero a do Mario. Gosto muito do Mario, jogava muito quando era criança. Joguei adulto também, joguei Super Mario adulto. Tenho um Nintendo Switch, comprei basicamente pra jogar Mario Odyssey. Eu gosto do Mario. É divertido, é um passatempo legal. Não joga há muito tempo. Muito tempo. Queria que tivesse Mario no PlayStation 5. Ia ser legal. Ia ser legal.
Se você não gostou desse episódio, eu não te culpo. Conversei demais, dei muita volta, dá pra ter tido meia hora. Se você não gostou, eu entendo totalmente. Pode dar dislike, pode me xingar nos comentários. Mas se você gostou, se inscreva. Geralmente, eu confesso, assim, geralmente eu vou mais direto ao ponto. Mas esse é o propósito mesmo do JubaCast, um bate-papo. Então foi ok. Foi ok. Foi ok. Vou tocar violão agora pra terminar. Não sei tocar minha própria. Eu não sei tocar minha própria música. Desculpa, eu vou cortar a parte do violão. Eu errei tudo, vou cortar a parte do violão. Ah, é, né? Eu falei acabei falando os 5 anos da faculdade. Eu não falei muito dos 5 anos de marketing digital, mas basicamente 5 anos de marketing digital foi muito melhor. Eu acho que o dinheiro que eu ganhei com marketing digital, eu investi em ações, fundos imobiliários, e os rendimentos que eu ganho hoje por mês é muito maior do que tipo o salário que eu receberia no concurso que eu fiz, né? Sem contar que o concurso que eu tinha passado era do Banco do Brasil. Várias agências estão fechando. Durante a pandemia deve ter aumentado pra caramba isso, então provavelmente eu estaria sem emprego. Então, mais uma vez, ainda bem que deu tudo errado. Ainda bem que deu tudo errado. Cortei a parte do violão, que ficou horrível. Eu tentei tocar minha própria música e eu errei todas as vezes. Normalmente eu uso outro violão pra tocar. Esse aqui era o que tava perto. Mas é isso. Deu tudo errado na apresentação artística. Tô triste, mas tudo bem. Se inscreva, deixa o seu like. E me fala o que você achou desse episódio. Eu acho que eu viajei demais nesse episódio. Mas é como se eu tava só conversando, né? Tava só conversando. Que é a ideia do JubaCast. Seria legal ter uma pessoa a mais no JubaCast. Tchau.